Olá, amigas e amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da ABTV. No programa de hoje, estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador Jefferson Forrest, do Partido dos Trabalhadores. Um prazer tê-lo conosco neste programa, vereador. Bacana, Marcão. O prazer é meu. Está mais uma oportunidade aqui conversando com você e com os nossos amigos telespectadores da TV Legislativa sobre as pautas políticas que movem a cidade de Blumenau. Vereador, neste ano de 2014, é a primeira oportunidade que temos de falar aqui no Fala Vereador, né? Mas como foi a experiência no Parlamento em 2013 e o que o senhor espera para esse ano? Marcão, mesmo jovem comparado com o restante dos vereadores e muito tempo de militância política, muito tempo de dedicação, de estudo, né, venho representando uma corrente ideológica calcada nos meus pilares de conhecimento, de estudo, filosófico, ideológico, enfim, foi uma experiência bastante rica, né, poder contribuir aqui no nosso parlamento municipal, nosso plenário aqui, que é palco dos principais debates sobre os problemas do município. Considero uma experiência muito rica que, sem dúvida alguma, né, independente do mundo de permanecer ou não na vida política enquanto representante da nossa população, representante da nossa democracia representativa, considero uma experiência que vou levar para o resto da vida, daí sem dúvida alguma espero, né, nessa legislatura deixar aqui uma boa contribuição para a história do nosso parlamento e principalmente para tentar resolver os problemas da nossa cidade. Vereador, o senhor tem utilizado a tribuna, utilizou algumas vezes justamente para dizer que está acompanhando o trabalho do Ministério Público e tem enaltecido esse trabalho do Ministério Público de Santa Catarina. Sim, Marcão, nós temos que entender, é um fato interessante, as instituições no nosso país, todas vivem uma crise. Nós temos o Poder Legislativo que vive uma crise de representação, as pessoas têm dificuldade de se sentirem representadas pelo Poder Legislativo, isso na sociedade atual, né, nós temos pós-ditadura, considero um tempo curto, né, de redemocratização do país. Nós temos o Executivo, Poder Executivo que muitas vezes não atende os interesses da população. Acredito que seria importante uma reforma no Executivo, que atendesse um novo pacto federativo para o nosso país, que se pautasse pelas questões dos problemas da sociedade, não apenas pautando as questões que rendem votos em eleições. Nós temos o Poder Judiciário também, né, com crise de legitimidade, né, visto que os nossos tribunais e a Suprema Corte, né, são membros indicados pelo Poder Executivo, que acaba tirando um pouco da credibilidade, da crença na imparcialidade, nos julgamentos técnicos. E o Ministério Público também é uma instituição que, de todas elas, acredito que é a instituição que menos tem os tentáculos, seja da política ou seja do poder econômico, né, que são as grandes forças, né, da nossa sociedade. O Ministério Público representa a população, a nossa Carta Constitucional garante a ele, né, prerrogativas de atender o interesse público, né, de defender o interesse público, e o Ministério Público nos últimos anos, né, ao menos o que se visualiza no estado de Santa Catarina, Marcão, vem trabalhando como nunca trabalhou. Né, o exemplo foram as investigações que culminaram com a Operação Tapete Negro aqui, né, as investigações que culminaram com a Operação Poço Fundo no meio oeste do estado de Santa Catarina, que culminou com o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa. Considero o Ministério Público uma das principais instituições na defesa do interesse público. Considero isso. E, recentemente, o Ministério Público também vem sofrendo os ataques que a política leva para ele, né? Visto a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa como forma de retaliação pelo trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo. Então, acho que cabe a nós, a sociedade, né, os representantes da população, né, solidariedade e firmeza, né, para que o Ministério Público continue acompanhando, né, a defesa dos interesses daqui do povo e principalmente cumpra, né, com os seus preceitos que foram garantidos pela nossa Constituição. A política vai retalhar o Ministério Público? Vai retalhar o Ministério Público. Né? Nós aprovamos aqui moção de apoio ao Ministério Público nesse plenário, né, eu espero que o Ministério Público não fraqueje em nenhum momento e continue firme ali, se pautando, né, pela defesa da legalidade e não se pautando
por interesses políticos ou econômicos. Ô, vereador, o senhor também tem acompanhado aí desdobramentos da Operação Tapete Negro, que passou também pelo próprio Ministério Público, e o senhor tem acompanhado também as contas que foram apresentadas pela administração anterior. E o senhor tem colocado aí, tem destacado aí algumas irregularidades na prestação dessas contas. Gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Sim. Marcão, nós temos acompanhado o Ministério Público e, obviamente, que houve essa retaliação, a retaliação da política em relação ao Ministério Público, principalmente para tentar tirar a credibilidade. A Operação Tapete Negro foi o fato que marcou a história de Blumenau. Pela primeira vez houve mandados de busca e apreensão, gravações, culminou com a cassação de 3 vereadores e 2 suplentes, enfim, foi um escândalo na cidade de Blumenau, né, do ponto de vista do que era nosso, do que é o poder público, do que é o dinheiro público. Então, considero que o Ministério Público cumpriu com o seu papel, cumpriu com o seu trabalho. O Poder Legislativo tem limitações, né, no exercício do seu poder de fiscalização. Então, considero isso de extrema importância. No mais, né, as contas do ex-prefeito João Paulo Clanubing, que foram apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o relatório da apreciação do Tribunal de Contas foram irregularidades. O ex-prefeito empenhou mais de 26 milhões de reais, né, pagou 26 milhões de reais em despesas não empenhadas. Ou seja, isso significa onde está esse recurso. Então, quem está dizendo isso não sou eu, é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que constatou as irregularidades na administração pública anterior, comandada pelo ex-prefeito João Paulo Clanubing. Esperamos que isso sirva para nós aqui, vereadores, né, apreciarmos ainda mais a fundo esse relatório do Tribunal de Contas, para que assim que chegarem aqui o debate sobre a aprovação das contas do ex-prefeito, o nosso plenário esteja balizado e com conhecimento do que significou, né, a administração anterior do ponto de vista da fiscalização dos recursos públicos. Quer dizer, foram pagos 26 milhões de reais que não haviam sido empenhados. Que não haviam sido empenhados, exatamente. Inclusive recurso ali do Fundo Municipal de Saúde, da Administração Pública Direta e também do Fundo Municipal de Assistência Social. Então isso aí nós temos que saber aonde foi parar esses recursos, Marcão. Ô vereador, o senhor tem acompanhado também de perto os reclames da nossa população no que diz respeito à área da saúde. Nós tivemos aí alguns escândalos envolvendo aí, até o próprio Hospital Santo Antônio no início deste ano, um vídeo que foi colocado aí nas redes sociais, né? Foram distribuídos e vistos por pessoas do Brasil inteiro. Teve uma repercussão até internacional esse vídeo e o senhor chamou para o debate também as pessoas ligadas ao próprio Hospital Santo Antônio e tem defendido aqui na Câmara de Vereadores a adoção do protocolo de Manchester. O que é o protocolo de Manchester? É um sistema que classifica o atendimento, né, conforme o grau de gravidade da pessoa nos hospitais e no atendimento do Serviço Público de Saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, explicasse à nossa comunidade toda essa questão na área da saúde que o senhor vive diariamente aqui através da Câmara de Vereadores. Sim, Marcão, o tema considero talvez o mais importante do ponto de vista das políticas públicas municipais. Primeiro porque eu não acredito e não posso mais acreditar que o problema da saúde pública no nosso país seja um problema de ordem de financiamento. Porque nós temos todo o orçamento, Marcão, nós temos ali, o município é obrigado a investir no mínimo 15% do que arrecada com os tributos municipais na saúde. O Estado é obrigado a investir no mínimo 12% dos tributos estaduais na área da saúde. O governo federal é obrigado a investir um número X da porcentagem do PIB baseado no crescimento econômico anual na área da saúde. O orçamento impositivo é aprovado pelo Congresso Nacional, obriga que todos os deputados federais, através das emendas individuais no orçamento, eles destinem no mínimo 60% para a área da saúde. Ou seja, a responsabilidade do financiamento da saúde pública no país ela é tripartite, abrange todas as esferas, municipal, estadual e nacional. E o número de recursos, ele é o número de recursos que o nosso país mais gasta com a área da saúde. E, no entanto, nós enfrentamos, eu acredito que é um problema de gestão, é um problema
infelizmente, de gestão que vem se agravando. No país e Blumenau, muito tempo, a situação ainda se encontra numa situação talvez das piores do ponto de vista da história do nosso município, Marcão. Nós tivemos o caso da mãe, desesperada, no Hospital Santo Antônio, né, o filho que desmaiou e a mãe rapidamente queria o atendimento. Pessoas estavam horas e horas nas filas, né? Infelizmente, nós também apresentamos aqui na Câmara Municipal para que a Câmara criasse uma comissão especial para acompanhar o atendimento na saúde pública municipal. A maioria dos vereadores da base governista rejeitou, porque preferem tapar o sol com a peneira, preferem jogar para baixo do tapete, esconder esse problema. Infelizmente aconteceu. Eu tenho um relatório de vários relatos ali, de pessoas que tiveram problemas no atendimento, horas, enfim, vários problemas no atendimento, na urgência e emergência das nossas unidades de saúde, né? Nós tivemos, o ano passado, 3 mortes, 3 crianças vieram a óbito no município, Marcão, em virtude de problemas no atendimento. 2 delas, inclusive hoje, são objeto de ações judiciais e, no entanto, o nosso executivo nem sindicância instaura, né, para averiguar essa situação, né? Se é o problema no atendimento médico, se são os médicos, né, que muitas vezes eu considero um problema e não tenho medo de falar nisso. É muito filhinho de papai que faz medicina e prefere trabalhar no litoral, muitas vezes cursa em universidade pública, não querem prestar aquele serviço essencial para a saúde pública que o Estado forneceu, né, que fazem medicina muitas vezes para ganhar dinheiro e não para atender a saúde da nossa população. Nós temos vários problemas hoje na saúde pública municipal que nós consideramos que o atendimento, a adoção do protocolo de Manchester, que é um protocolo adotado quase que no mundo todo, Marcão, o que existe de mais moderno do ponto de vista de urgência e emergência, né? Ele mede a urgência e emergência assim que o cidadão chega na unidade de saúde, um profissional de saúde e não um atendente do balcão, que é responsável para atender o balcão, não para fazer ou tomar as medidas iniciais que precedem o atendimento, vai averiguar qual é a necessidade do cidadão, qual o tempo que ele pode ficar esperando, né? O cidadão não pode chegar lá, às vezes com dor crônica, né, e passar 5, 6 horas na fila de um hospital para poder ser atendido. Pode ser que demore, seja tarde, né, esse atendimento. Então, o protocolo de Manchester é o que existe mais moderno. Nós apresentamos aqui um projeto de lei limitando, né, o horário de espera e o protocolo de Manchester via emenda para que todas as unidades de saúde do município adotem o protocolo de Manchester. O Hospital Santa Isabel já adota, o Hospital da Unimed, se não me falha a memória, também já adota. Então, acredito que se a nossa Câmara conseguir aprovar esse projeto, sem dúvida alguma, vai ser um passo importante do ponto de vista para resolver os problemas da saúde pública no município, que são os mais variados. Desde os especialistas, os pediatras, né, para quem é pai, para quem tem filho, sabe o que significa não ter pediatra no pronto atendimento dos nossos hospitais. Então, acredito que o município tem que unir forças para ajudar e tentar resolver todos esses problemas que atingem diretamente a nossa população, objeto de manifestações, enfim, confio que a Câmara pode contribuir com isso. A proposta do senhor é limitar a espera no pronto-socorro e também a adoção do protocolo de Manchester? Exatamente, porque o cidadão não pode, Marcão, passar 12 horas no hospital, né? E as informações que nós temos no Hospital Santo Antônio, até os relógios foram desligados, para que a população não perceba o tempo que está esperando ali. Isso é uma afronta para o nosso povo, que financia e paga os seus impostos, né? Então, acho que isso aí não pode acontecer mais, né? As declarações de muita gente em relação à saúde, que queriam fama, isso é um absurdo, né? Afronta, inclusive, o direito de uma mãe desesperada com um filho nos braços, sem falar nas mães que perderam, né, os filhos, né? O Pedro Henrique, né, que foi o menininho que faleceu com problema no diagnóstico, foi 5 vezes para ser atendido, vai fazer 1 ano agora, dia 13 de maio, e nós não temos uma resposta do poder público do que aconteceu. O poder público preferiu, né, jogar para baixo do tapete, esconder aquele problema ali. Então, acredito que o protocolo de Manchester vai ajudar e muito na resolução desses problemas, Marcão.
Vereador, o senhor tem batalhado muito, utilizado a tribuna muitas vezes para falar do problema de creches aqui no município de Blumenau. Tem uma novidade por aí. O governo federal está encaminhando recursos para a construção de 4 creches. Mas eu quero falar sobre essa problemática histórica de creches do nosso município no próximo bloco. Pode ser? Claro. Nós vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Jefferson Forest, do PT. É um minuto só, já voltamos. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa sociedade e acompanhar o trabalho dos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando com o vereador Jefferson Forest, do PT. Falávamos no final do bloco passado, vereador, justamente sobre a problemática da falta de vagas nas creches do município de Blumenau, um dos principais temas que o senhor tem defendido aqui na tribuna e discutido junto com os demais parlamentares, não é mesmo? Sim. Marcão, a falta de vagas ela é histórica e ela vem aumentando progressivamente. Ao invés dela ser diminuída, ela vem aumentando. Isso eu afirmo que nos últimos 10 anos vem acontecendo isso. Então o que acontece? Muitas mães não podem trabalhar, têm que cuidar dos filhos, é uma dificuldade, é fila, ainda que agora foi adotado a fila única, né, senão antigamente se ultrapassava, né, o cidadão chegava aqui, tinha um contato com o vereador lá na Secretaria de Educação, furava a fila e conseguia vaga e era assim. E as creches atuais do município, nós temos que primeiro reconhecer o papel desses profissionais. Os profissionais que exercem com tanto amor, com tanto carinho, né, que cuidam das nossas crianças do município, que fazem as atividades, que constroem as próprias atividades das APPs para ajudar a resolver os problemas que as creches têm de infraestrutura e tantos outros problemas que atingem as creches municipais. Ao entorno de 3.000 vagas falta. Né, falta 3.000 vagas em creches municipais para atender a demanda do município. E em todas as regiões da cidade de Blumenau. Então o que acontece? Nós estivemos em Brasília, né, numa comissão aqui de vereadores, fomos até o gabinete do deputado federal Décio Lima, o prefeito teve, a secretária de Educação teve, né, e via gabinete do deputado federal Décio Lima nós conseguimos inscrever a cidade de Blumenau para poder receber 6 novas creches. Certo. 4 novas creches nós conseguimos aprovar. Já está aprovado. Está aprovado, o recurso, os projetos são aprovados, as localidades já foram escolhidas, uma é na Rua da Glória, no CEU Oswaldo Deschamps, outro para atender o problema dos condomínios no Passo Manso, Minha Casa Minha Vida, certo, que os condomínios foram instalados lá sem infraestrutura. Gravíssimo. Gravíssimo, Marcão. Chega lá a criançada está na rua, para lá e para cá, não tem creche, então uma dessas creches vai atender. Cada creche dessa é para atender em torno de 120, 130 crianças. Certo. Outra creche vai ser na Itopavazinha, para atender o problema lá do bairro Itopavazinha. E outra creche para atender a Água Verde e o bairro da Velha. Serão 4 unidades, creches, então, 4 com unidades. Recurso do governo federal. Exato. Vai atender quase 700 crianças, Marcão. O problema de quase 700 vagas serão resolvidos, né, agora com essas 4 novas creches do governo federal. Consideramos um avanço, né, um grande avanço. Acho que o governo municipal também tem que depender um pouquinho mais do seu orçamento, né, também para resolver o problema de creche. Não adianta a gente ficar correndo só atrás de recurso federal se o municipal também não faz a sua parte. O orçamento do nosso município, que hoje está em mais de 2 bilhões de reais, é o maior orçamento de toda a história da nossa cidade. Nós acreditamos também que nós temos que despender um pouquinho desse orçamento para resolver de uma vez por todas a falta de vaga nas creches municipais. Blumenau conquistou essas 4 novas creches, acho que nós temos que agradecer, batalhar, mas ainda precisamos, Marcão, de muito mais vagas para que as mães possam colocar os seus filhos e irem trabalhar, né, tranquilamente, tenham essas vagas para poder atender as nossas crianças. Vereador,
tem solução esse problema? Porque não nasce todo dia crianças, tem uma solução, se vê uma luz no fim do túnel, o que o administrador público tem que fazer para resolver? Pois é, né, o Pacto Federativo nos diz que a educação na pré-infância e o ensino fundamental é responsabilidade do poder público municipal. Eu acredito que se não for possível resolver de uma vez por todas e que esse debate não paute mais as campanhas eleitorais, porque todo candidato, né, promete em campanha que vai zerar, que ninguém vai ficar sem creche no município. E posteriormente não é o que nós vemos. Né, ao menos nós temos que adotar políticas públicas para que resolvam, para que minimizem esse impacto, né, para que criem mais vagas, né, e a população seja atendida. Acredito que passos importantes foram dados agora, mas muito ainda falta para resolver de uma vez por todas esses problemas. Uso, por exemplo, o Jardim Germânico, na Itopavazinha. O Jardim Germânico está lá, tem um terreno lá há 12 anos para construir a creche e nada até agora. Então, acho que nós temos que olhar e tem uma demanda lá de quase 90 mães que não têm, né, vaga em creche alguma de toda a região. É um pequeno exemplo dentre tantos que tem na cidade de Blumenau. Vereador, um dos outros cases que o senhor tem colocado bastante aqui na tribuna da Câmara é justamente com relação à ponte do centro. O senhor está falando que essa ponte tem que sair o mais rápido possível, Blumenau precisa da ponte, mas o senhor também tem falado que não quer um debate político a respeito de onde vai ficar a ponte, se vai ficar aqui, lá, colar, né? E até tem defendido também um plebiscito junto à sociedade para ver onde a comunidade quer realmente a ponte do centro. Como é que está essa questão? Marcão, eu considero essa uma das principais obras de infraestrutura viária que o município vai fazer. Nós temos o financiamento dela. O financiamento dela é financiamento de recursos do BID, o mesmo financiamento que vai construir o prolongamento da Humberto de Campos e o mesmo recurso que está destinado para construir o terminal da Água Verde e o terminal das Itopavas. Então, esses recursos estão ali para ser executado. É uma obra que vai custar mais de 30 milhões de reais. É uma obra grande. Nós temos um problema na cidade de Blumenau, que para se deslocar para qualquer bairro tem que cruzar o centro da cidade. Então, essa ponte ela pode ajudar a resolver. Qual é o problema da ponte? Qual é o problema? O problema é que essa obra, essa ponte, o debate dela veio no momento político. Certo. Veio no momento eleitoral. Pautou o segundo turno da eleição passada a localização da ponte. Foi o que pautou. Debate político. Esse debate não pode ser politizado. Esse debate tem que ser técnico, Marcão. Tem que ser técnico. Todas as informações técnicas que nós obtivemos até agora, que a sociedade se manifestou, que os técnicos da área, que tem muito acúmulo sobre isso, sobre a mobilidade urbana, se manifestaram até agora, é que o local em que o executivo, que o prefeito Napoleão insiste em construir a nova ponte, não é o local adequado. Não é o local adequado. Até agora não veio nenhuma informação técnica por parte do governo explicando que esse é o local que vai resolver o problema do impacto do trânsito no centro da cidade. Nenhuma. Não veio informações. Mas como foi um debate que pautou a política, né, nós temos a insistência do Executivo em manter o atual local. O Executivo quer manter o atual local, que é um local que, enfim, várias informações técnicas afrontam o centro histórico, criam mais um ponto de alagamento na cidade. Milhares de informações tem aí que dizem que esse local não é o adequado. Tivemos audiência pública, uma audiência pública ruim, que foi suspensa por questões de insalubridade do local, né? Não ia existir o debate técnico, que eu considero, como leigo, o mais importante, que a sociedade entenda isso. Né? Então, eu apresentei a proposta para que fosse realizado um plebiscito, que é um instrumento máximo, né? Amparado pela nossa Constituição Federal, amparado pela nossa Lei Orgânica Municipal, é o instrumento de democracia participativa, que o cidadão vai poder opinar. O cidadão vai poder opinar, olha, baseado em todas as informações técnicas, para que a população não pague por uma decisão política equivocada, nós vamos opinar. Eu acho interessante isso. Não haveria custo algum para o município, não acredito que seja aprovado aqui no plenário da Câmara, mas não haveria custo algum para o município, seria realizado junto com as eleições gerais desse ano. Enfim, acho que seria um instrumento importante. Infelizmente, hoje, o debate sobre a localização da nova ponte é um debate que está marcado pela política, né? O que compromete, obviamente, uma obra tão importante seria para a nossa população, que é a ponte do centro. E Blumenau está precisando de mais ponte há muitos anos, não é verdade? Exatamente, Marcão. Está precisando de uma, duas, três pontes
né, para que minimize esse impacto. Esse impacto é muito forte no trânsito, na mobilidade, todo mundo sofre diariamente nos horários de pico, né, e cada vez está piorando mais. Então, acho que seria uma medida, né, para ajudar a resolver o problema do trânsito da cidade. Vereador, um presente Blumenau ganhou, faz tempo que Blumenau não ganha presentes, né? Mas Blumenau ganhou um presente depois de muito debate junto à sociedade, a Universidade Federal de Santa Catarina, onde neste primeiro semestre aí, aproximadamente 200 alunos já estão estudando de graça aqui na cidade de Blumenau. Foi muita luta, muito debate, muita discussão, era para ser com a FURB, não é mais e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, nós temos inúmeros professores doutores que já estão dando aula aqui na nossa cidade para alunos de uma forma gratuita. Isso é importante, né? O senhor tem acompanhado todo esse processo também, né? Sim, Marcão, acompanhei desde o processo, desde quando eu era líder lá no movimento estudantil. Participei da primeira reunião que instituiu o Comitê FURB Federal, que batalhou tanto pela federalização da FURB, que fez plebiscito, que fez audiências públicas, que foi a Brasília, né, que tantas medidas foram tomadas para que a FURB fosse federalizada. Infelizmente aconteceu esse impasse, a FURB não foi federalizada, mas considero um passo importante. A FURB começou com poucos cursos, a Universidade Federal veio para Blumenau, já tem 5 cursos que, baseado neles, né, na temática deles, atende os interesses locais, regionais, né, técnicos da nossa região. Espero que a vinda da Universidade Federal se pública e gratuita, primeira vez que nós teremos uma universidade gratuita aqui na cidade de Blumenau, a Universidade Federal que é tão importante para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no estado de Santa Catarina, que sirva também para a nossa cidade, né? Acho que foi um marco histórico, né? Infelizmente a FURB não foi federalizada, mas acredito que a vinda da Universidade Federal para cá foi um passo importante na história da educação superior do estado de Santa Catarina. Né? Acredito que a FURB está aí, a UFSC está aí, é uma realidade, sem dúvida alguma, vai atender a nossa população, que vai poder estudar gratuitamente uma universidade pública e de qualidade. Vereador, o senhor naquela tribuna disse que eu vou acompanhar para e passo todo o processo de duplicação da BR-470. Na última vez nós falávamos sobre isso, como é que está essa situação? O senhor tem acompanhado os trabalhos? Sim, pois é, Marcão. 470 é uma insatisfação geral de toda a região. O que nós temos que comemorar é que a 470, a ordem de serviço foi dada, os lotes quase todos estão licitados e a obra está andando, no seu ritmo, mas está andando. Nós temos no país uma legislação ambiental que regulamenta muita coisa, que impede muitas vezes a celeridade de uma obra como essa. Por quê? Porque o Brasil já errou muito no que diz respeito às questões ambientais. Então nós não podemos mais cometer esses erros. A obra tem um prazo de 4 anos, acredito que ela vai cumprir o prazo, muitos transtornos ainda virão, porque é uma obra que cruza a cidade de Blumenau, então imagina os transtornos a hora que começarem os desvios, a construção dos enroncamentos todos, a base toda do asfalto que vai dar sustentação para a duplicação da rodovia. Acho que a celeridade da obra não é como nós gostaríamos que fosse, como a cidade gostaria que fosse, como eu gostaria que fosse, mas considero uma obra importante, muito batalhada pelo deputado federal Décio Lima, muito batalhada por outros parlamentares. Acredito que ali tem as digitais ali de muita gente que lutou para que a obra fosse duplicada, visto o enorme número de acidentes com vítimas que a 470, infelizmente, tem tirado a vida de muita gente. A duplicação vai ser importante e vai ocorrer. Infelizmente, não no passo que nós gostaríamos que fosse. 1 minuto para falar do Blumenau Esporte Clube. Sem dúvida. Como incentivador do BEC? Claro, o BEC hoje, ontem, inclusive, na reunião com a diretoria, aprovamos a volta do Rodrigo Casca, o nosso treinador, que vai fazer um time, diz ele, que num nível tão superior ao que foi o ano passado, uma indefinição ainda se vai disputar a 3ª divisão ou a 2ª, mas acredito que o BEC veio também para alegrar o povo da nossa cidade que sentia saudade, uma torcida tão apaixonada como é a torcida do BEC. Essa é a parte do prazer que o senhor tem, né? Sem dúvida, o futebol é importante, o nosso país é o país do futebol, e o BEC voltou para dar alegria para a nossa população. Vereador Jefferson Forrest, foi um prazer conversar com o senhor nesta oportunidade, espero contar com o senhor também em outras vezes aqui no programa. Marcão, sem dúvida, quando for preciso, tiver temas importantes para a nossa população que pautamos aqui, sem dúvida alguma vai ser um prazer para mim estar aqui conversando contigo e com os nossos telespectadores. Sucesso. Obrigado, para ti também. Vereador Jefferson Forrest foi o entrevistado de hoje. Fala Vereador volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.